Mesmo. Então, vamos. Bom, gente, vamos lá, então. Começamos a falar primeiro sobre mitos. O que são mitos? Vou trocar aqui. Essa palavra mitose vem do grego, né? E, na maioria das vezes, as pessoas falam de mito como se fosse assim um boato, uma historinha, mas, na realidade, não é nada disso, né? Ela pode ter ou não uma origem verdadeira, mas, com certeza, tem um significado muito importante para determinada sociedade, para determinada religião. Aquilo é um motivo de união, é uma coisa que todo mundo compreende, né? São conhecimentos muito profundos, misteriosos, que são passados diretamente, sem muitas explicações. Tanto que até hoje, assim, por exemplo, histórias mitológicas gregas, a gente lê e entende imediatamente. Quem não vai entender a história do Narciso? Quem não vai entender a história de Pandora? É uma coisa muito clara, o Ícaro. Então, todos esses mitos, na realidade, eles dão um sentido à existência, né? Eles procuram explicar uma realidade. E que tipos de personagens aparecem? Bom, vários. Pode ser deuses, pode ser heróis, pode ser personagens sobrenaturais, enfim, uma quantidade enorme de tipos, né, que aparecem. E eles são de vários tipos, como está mostrando aí na tela, aqui, cosmogônicos, teogônicos, antropocêntricos, etiológicos, morais, fundacionais ou escatológicos. Então, são de vários tipos. Agora, outra coisa, quando a gente fala numa sociedade, né, essa tal que tem mito, a gente pensa o seguinte, que toda sociedade tem que ter uma ordem, tem que ter disciplina, tem que ter leis, porque se não houver essa organização, vira o caos. Então, não é à toa que os seres humanos criaram leis, né, e organização. E tem os princípios éticos e morais que são colocados com essa situação, né? Com essa organização. Outra coisa interessante são os ritos, conjuntos de regras e cerimônias religiosas que mantêm integrada a união de seguidores de uma tradição ou organização religiosa. Então, tem conceitos por trás desses rituais religiosos. Geralmente, eles são o quê? Esses ritos, né? Eles são, por exemplo, iniciação, purificação, sagração, ordenação, batismos, velórios, sagrações de reis, por exemplo. Então, tudo isso fez parte, ao longo do tempo, para identificar o tipo de rito. E, a partir desses ritos, vêm as práticas que são os rituais. Os rituais, aí é uma coisa diferente, porque eles podem usar, por exemplo, tipos de ferramentas, né? Tem o templo, tem a roupa, tem a máscara, entendeu? Tem vários tipos de coisas, música, dança, tudo isso é usado para se fazer um ritual. E tudo isso tem um peso, tem uma importância, que aquela sociedade ali compreenda. Então, isso aqui é basicamente diferente, a diferença. Por exemplo, aqui no nosso país, no dia de Ano Novo, rituais sociais, no caso, porque tem rituais sociais e tem rituais pessoais, que as pessoas criam para elas mesmas. Mas também tem ritos que são pessoais. Por exemplo, se você faz meditação em determinado momento, em tal dia, a tal hora, isso é um rito seu que você faz de alguma forma. E nos rituais sociais, por exemplo, aqui no nosso país, a gente pode identificar, por exemplo, um ritual de Ano Novo, que todo mundo vai para a praia, veste uma roupa nova, que acende luzes. Isso tudo são rituais também, né, atuais da nossa sociedade. Eu assisti, por exemplo, a um filme muito interessante americano que chama Pulando a Vassoura.
Esse filme conta a história de como é que era o casamento dos escravos nos Estados Unidos na época da escravidão. Então, como eles não podiam fazer nenhuma cerimônia, não tinha nada, o que eles criaram? Um ritual que os noivos pulavam a vassoura. Um negócio tão interessante. E tem um filme atual que fala disso, de uma família que manteve esse ritual nos Estados Unidos, né? Outro ritual que eu acho interessante nos Estados Unidos é quando a pessoa vai pedir, o homem vai pedir a mulher em casamento, aí ele se ajoelha, né? Vai pedir em casamento, e aí é como se fosse na época dos celtas, que a mulher faz aquela sagração. É um negócio engraçado, que nós temos isso, mas ele não tem. Então, a gente observando esses rituais de cada sociedade, a gente tem uma compreensão maior daquela sociedade. É interessante, né? E agora vamos para um outro capítulo. Evolução. Nós estamos vendo aí, nada é permanente, exceto a mudança. Isso aí é básico e decidido. Não tem nada que permaneça. Outra coisa interessante é essa pessoa aqui, ó, o que ela disse, ó. Quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Olha que coisa interessante. Realmente, né? O Adão e Eva, por exemplo, que eram ignorantes, coitadinhos, né? Moravam lá naquele paraíso maravilhoso, mas no momento que eles começaram a conhecer, né? que é simbolizado por aquela árvore do conhecimento, no momento que eles têm uma noção do que é estar nu, enfim, que eles conhecem alguma coisa, eles são expulsos do paraíso. Olha que simbolismo muito interessante, porque, de qualquer forma, nós também somos expulsos de paraísos a todos os momentos. Isso é uma coisa importante. A cada vez que a gente passa para um outro patamar da vida, a gente é expulso de algum paraíso. Então, se, por exemplo, a gente se torna um jovem e resolve cuidar da própria vida, a gente tem que se afastar da família, a gente tem que sair da casa dos pais para se casar, ou, sei lá, para montar uma casa. Então, de qualquer forma, a gente está saindo de um tipo de paraíso, que é aquele lugar conhecido, onde a gente já tem um domínio de tudo daquele lugar, não é isso? A gente, às vezes, é expulso do emprego confortável, de um grupo religioso. Às vezes, você, por exemplo, tem uma opção de religião, ou você se torna vegetariano, você é expulso de determinados grupos, porque aí aquele grupo de amigos, aquela chata ali, ela não come a mesma coisa que a gente. Enfim, já cria um problema de amizade. Você já tem que procurar um novo círculo de amizade mais compatível com você. Enfim, no momento que a gente descobre que a vida é dura, o amor não é cor-de-rosa e a fé não deve ser cega, pelo menos enquanto a gente pode escolher, a gente é expulso do paraíso também. Vai ter que buscar um outro lugar, uma outra história. E aí a gente descobre, aí é o tal do conhecimento, né? A gente descobre que mudou de patamar. A gente tem que buscar outra história. Aqui, por exemplo, aquela história do Platão, a caverna do Platão, também é isso. No momento que alguém viu a luz lá fora, viu algo diferente e quer entrar naquele outro campo, saiu daquela tranquilidade da sua caverninha, de tudo certinho, que ele já manipulava bem, e tem que ir para fora. E os outros ou são contra, ou são a favor, mas, enfim, a qualquer momento a gente vai ter que mudar os nossos padrões por algum motivo. Bom, esse moço aqui, muito conhecido, né? O Joseph Campbell, ele fala que na caverna que você tem medo de entrar está o tesouro que procura. Eu achei isso tão interessante, porque é um desafio a partir do que você tem medo, mas você tem que enfrentar aquilo que você tem medo, porque é uma forma de você também evoluir, né? E é interessante que ele coloca também o personagem, o herói. Você é o herói. Cada um de nós é um herói, porque a gente tem que enfrentar situações para superar tudo isso, né? Então, o herói, antigamente,
era aquele que tinha que passar por inúmeras provas, era um negócio muito difícil. Agora, mudou um pouquinho, né? A gente vai falar isso agora aos pouquinhos nos rituais de passagem. Mas vamos para o próximo. Pré-história. Bom, aquelas sociedades agrícolas começam a se conhecer, né? A observar a natureza, e elas não entendem aquela natureza, daí que vem os mitos, essas coisas todas no seu início. E começa-se uma coisa chamada sacrifício. O que é o sacrifício? É algo que se faz em troca de proteção e favor dos deuses, porque se achava que os deuses precisavam desses sacrifícios para protegerem aquela comunidade, né? E aí, também uma coisa interessante, os ritos de passagem. A gente está falando de rituais. Rito de passagem. Iniciação que marca uma transição, uma mudança de status, de alguma forma, né? De uma coisa para o outro, um amadurecimento, um momento que você se torna adulto, né? Nesses ritos de passagem antigos, era assim. E como é que isso acontecia? Muitas vezes com desprendimento, esforço, sacrifício e, às vezes, até sofrimentos e privações. Nós temos aqui o exemplo dos nossos índios, um dos ritos de passagens terríveis dos meninos, por exemplo, né? É o rito da puberdade, quando eles se tornam adultos, é aquela coisa de enfiar um negócio cheio de formigas no braço e que as formigas mordem os meninos, para ele se tornar um guerreiro, ele se tornar um adulto. As meninas também são separadas, ficam isoladas meses dentro de uma cabana lá, que quando sai até muito mais clarinho, porque não toma sol não sei quanto tempo. Enfim, todas essas sociedades antigas, seja essa ou outra, tinham seus ritos de passagem. E o que acontecia? As transformações psicológicas, né, trazidas pelos ritos, chegava até o mundo imaginário daquela coisa, né? Então, eles entendiam o que aquilo significava. E exigiam isso, coragem, desprendimento, esforço. Uma outra, o herói ele tem que vencer. Isso é muito importante. Ele tem que vencer. E nós também temos um pouco disso. Nós temos que vencer no momento que a gente começa a querer mudar o nosso patamar interior ou até social, né? Outra coisa esquisitíssima desses rituais antigos que o Campbell coloca muito é que a separação da mãe. O simbolismo maior é que o jovem vai ter que se separar da sua mãe. Ele vai deixar de ser o filhinho daquela mamãe. Ele agora é um adulto. Então, ele tem que se separar. E se a gente pensar bem, nos dias de hoje, que não existe mais qualquer tipo de ritual, né? As coisas vão pela própria evolução, educação, dependendo de cada família. O que acontece? Hoje nós estamos vendo, por exemplo, muitos jovens que nunca saem de casa. O cara tem 30 anos, 40 anos, mas ele não sai da casa da mamãe, ele não consegue andar, porque se perdeu esse sentimento de mudança com a idade, né? E era uma coisa que o rito de passagem, vamos dizer assim, forçava. Agora virou assim formalidade, uma coisa assim, não tem aquela coisa da magia através disso. Bom, a partir dessas coisas, a questão do sacrifício ainda existe. E ela está muito ligada, às vezes, à época de mudanças de estação, por exemplo, né? Certas mudanças de estação, eles fazem o agradecimento pelas colheitas, pelas coisas. A gente está vendo aqui a festa do sol, uma festa dos Incas, que aconteceu agora, na mudança da primavera, para a primavera, né? Outra também que aconteceu agora, essa foto aqui é de 3 dias atrás, sei lá, né? Os agricultores oferecendo legumes, frutas e animais de suas fazendas nesse Festival da Primavera, em homenagem à Pachamama.
Então, ali era o sol, né? O ritual do sol, e aqui a Pachamama, que é a deusa da terra, representa a terra. E o sacrifício de animais, como a gente está vendo aqui, a lhama, né? Então, essa coisa do sacrifício vem desde lá longe, né? Sacrificar o animal para oferecer algo de bom e ter proteção em troca. Daí, as coisas vão evoluindo e passamos às iniciações e sagrações. Outro tipo de ritual, mas que tem a mesma, tem características daqueles antigos, mais antigos, de ritual de passagem. É uma passagem também, porque é uma passagem para um outro grau espiritual. E no Egito não era fácil, não. Entrava-se nessa pirâmide, a gente vê aquelas pirâmides que tem lugares, por exemplo, que você vai engateando, aí você fica pensando, o que é isso? Para que é isso? Nos rituais de iniciação, havia iniciações que eram dedicadas aos elementos água, terra, ar, né? E algumas delas exigiam, por exemplo, eu me lembro assim da água, que o candidato, né, ele ia engatinhando lá naquele negócio super estreitinho e que corria uma água, que às vezes era uma água até suja, depois corria uma outra água que ia, ele tinha que ficar tranquilo naquele ritual. E, em certo momento, aquela água subia e ele iria sair pelo alto, um lugar que aparecia, um buraco lá, por onde ele teria que sair. Isso só para a gente ter uma ideia que o negócio não era fácil, né? E no Egito também os reis, toda a nobreza, passava por rituais também difíceis, que tinham que provar a sua coragem, o seu grau de espiritualidade, de confiança, né? Enfim, tudo isso era muito exigido. Um outro tipo de ritual era o de Eleusis, esse na Grécia, né? Todo ano acontecia, os jovens tinham que pegar as coisas que se usavam para o ritual, né? E levar para a cidade de Eleusis, tirava lá do templo, que é esse templo lindo, maravilhoso aqui, que existiu lá, e levava para a cidade de Atenas. Era uma procissão, e ali eram iniciados os novos, os iniciados daquela religião grega. E o que tinha de especial? Era dedicado à deusa Ceres, né, uma deusa da agricultura, e sua filha Perséfone. Na realidade, a Perséfone era um símbolo da nossa alma. Então, todo aquele sofrimento dela de descer ao inferno e de depois ir ascendendo aos poucos, era justamente para lembrar que isso acontece conosco também. Nós viemos, né, do mundo mais elevado, na nossa forma espiritual, viemos parar aqui no físico, e para voltar à parte espiritual, nós vamos ter que passar por inúmeras provações aqui. Então, era um ensinamento que era feito todo no templo. Embora ninguém saiba com certeza exatamente como é que acontecia, mas sabe que era por aí, né, gente? Eu não vou entrar em detalhes, porque cada coisa dessas dá uma palestra. Os nossos queridos celtas, nossos antepassados bem próximos, Portugal, Espanha também, esses aí usavam demais o sacrifício, eles também não eram fáceis, viviam brigando, se matando, eram muito complicados, mas tinham coisas lindas, né? Tem toda uma mitologia, tem todo um simbolismo maravilhoso, e praticavam rituais que passaram para nós de alguma forma. Por exemplo, vamos ver aqui os festivais celtas. Então, nós temos aqui o primeiro, o Samhain. Esse aí era o início do ano novo deles, que começava nessa época de 31 de outubro, que tinha aquela grande festa, mais ou menos, que deu o nosso Halloween, né? Então, passou para a nossa tradição como Halloween, aquele dia em que os mortos visitavam a Terra, e todos os tipos de mortos, sejam eles
bonzinhos ou maus, eles vinham visitar os seus conhecidos, vamos dizer assim, aqui na Terra, né? E por isso que se colocava aquelas luzes, né? Que agora se coloca a abóbora com a luz dentro, sei lá se era assim ou se não é, mas ficou na tradição assim, as luzes para espantar os maus espíritos, e era feito todo um trabalho que os druidas, os sacerdotes, faziam preparando para esse momento, que era o momento de... era bonito, que era a chegada do novo ano, mas também dava um pouquinho de medo, porque quem poderia vir visitar? Então, por isso que se fazia esse ritual. E deu também o Dia dos Mortos. Eu imagino que já existia isso no México e houve uma adaptação, uma semelhança. Como que a gente vai saber até que ponto herdar, até que ponto não? Mas com certeza já existia no México. Então aí tem o Dia dos Mortos lá, que tem uma simbologia muito próxima e que virou tudo isso, afinal de contas, o nosso Dia dos Mortos, que a gente tem também, né? O Iule, que virou o nosso Natal, né? Era o Ano Novo, o solstício de inverno, né? Era o solstício de inverno, aliás. Então, o momento em que, como está dizendo a introspecção e a esperança, a noite mais longa do ano. Mas acabou a noite mais longa do ano, o que vem? A luz voltando. É esse o simbolismo, a volta da luz. E por isso muitas luzes que acabaram aí na nossa árvore de Natal, nas luzes do Natal. Ou seja, esses são rituais que, para nós, se transformaram em coisas bonitas, muito boas, né? Aqui, os que aconteciam, por exemplo, esse aqui, da primavera, virou nossa Páscoa, né? Daí que vem o coelhinho, daí que vem a deusa da primavera, cuja representação era o coelho, e que tomou novos rumos aqui, né, com o cristianismo. Então, foram acrescentados novos ingredientes, vamos dizer assim, nesse ritual. Mas a fonte está aqui, veio de lá dos celtas. Outro também que acontecia muito é o que deu nas nossas festas juninas. É esse aqui, ó, Beltane. Beltane e Lita, esses aqui se juntaram no nosso ritual, né? Que eram rituais de verão lá, aqui não, são de inverno, que é a nossa festa junina, né? Então, a fogueira, se a gente foi em vários lugares na Europa, no dia 24 de junho, eles acendem as fogueiras ainda, no dia de São João, no meio da rua, aquelas fogueiras enormes, né? E isso é ainda vestígio desse ritual celta, né? Que associava a fertilidade, que havia a união do Deus e da deusa, no caso era um sacerdote, uma sacerdotisa com alguém da nobreza, um rei, um príncipe, sei lá, tinha todo um simbolismo. E era a época dos casamentos, né? Onde se faziam os casamentos, aquele verão, aproveitando o poder do Deus solar em seu auge. A ideia da tal da fogueira é essa. Uma coisa esquisita é esse homem de palha aqui. Esse homem de palha era a justiça, era a época em que se queimava as pessoas que estavam devendo, aqueles que mataram alguém, os criminosos. Então, eles eram mantidos, né, presos durante um bom tempo, e nesse dia aqui, depois do julgamento, eles eram julgados também, e eles eram queimados vivos num negócio enorme assim de palha, uma coisa muito esquisita. Na nossa tradição, sabem o que isso deu? O Judas, a malhação do Judas. Virou a malhação do Judas, que as pessoas batem com paus, botam fogo, enfim, vem daí. Interessante, né? Então, o último ritual é esse aqui. Esse não tem muita ligação com a gente, não, que são os das colheitas, né? O dia também do trabalho é também vindo de um ritual celta, mas é de maio, não é desse aqui. Outra coisa interessante é o dia 2 de fevereiro, aquele dia que é de Nossa Senhora dos Navegantes, de Nossa Senhora da Candelária,
de Iemanjá não é à toa. Era um ritual celta que era da lactação, era dedicado também a uma deusa, se fazia a bendição do gado que teria nascido ali no início da primavera. Enfim, uma coisa muito bonita que a gente mantém, né, em homenagem às deusas, sem saber por quê. Esse aqui da colheita, a gente não tem, mas nos Estados Unidos, por exemplo, eu já vi que eles juntam muito com o Halloween essa coisa da colheita. Eles como se absorveram as duas coisas. Então, a gente vê uma junção, né, desses festivais todos. Enfim, muito bonitos esses festivais que nós herdamos, né? Bom, agora vamos lá para o judaísmo. O Moisés foi para o deserto, né, levando o seu povo, e ele estabeleceu o tabernáculo. Então, a partir desse tabernáculo, ali diz que ficava o maná, né, nessa parte mais sagrada, aqui dentro da Arca da Aliança, ficaria o maná também, que caiu do deserto, que caiu do céu, do deserto, e que alimentou esse povo durante muito tempo. Bom, mas uma coisa também esquisita, e foi por aí que eu botei, é a questão do sacrifício. Isso aqui que vocês estão vendo, quadrado, na frente do tabernáculo, era o local do sacrifício. Era onde se levava os bichos, né, as ovelhas, para sacrificar, e depois aquilo tinha todo um ritual, era uma parte que ia para o sacerdote, era uma parte que era entregue ao povo, né, distribuída, e uma parte ficava nesse santuário aqui também. A gente, lendo essas coisas, a gente acha muito esquisito, porque a gente não aprende isso na escola, ninguém conta, mas existe. Inclusive, eles, com o sangue dos bichos, os sacerdotes regavam lá no santuário. Ou seja, é uma outra sociedade, uma outra compreensão. E aí que a gente vai entender como que a coisa vai evoluindo, né? A refeição partilhada, que vem, a gente viu lá os rituais celtas, eu vou mostrar daqui a pouco também como essa questão de refeição foi importante em toda a antiguidade. Todo o simbolismo, seja na Páscoa, a gente está vendo aqui a Páscoa judaica, né? Jesus Cristo, alimentação sempre tem uma força, né? E o engraçado é que o ritual do batismo também que o cristianismo assimilou, na realidade existiam coisas antigas entre os persas, não começou com o cristianismo, mas no cristianismo foi muito importante, que se tornou um rito de iniciação. A iniciação no cristianismo era o batismo, e era feita em adultos, como algumas igrejas ainda mantêm, né? Bom, então a refeição partilhada, eu acho muito bonita essa interpretação aqui dos celtas. A gente está vendo aí o caldeirão da deusa, né? Ceriblen, deusa da morte, da transformação, da inspiração. Esse caldeirão é um símbolo fortíssimo. E ele, então, estava sempre presente na mesa celta, porque ele tinha um simbolismo de trazer tudo de bom, tudo da abundância do universo, da abundância da parte espiritual, tudo viria para este caldeirão, para esta refeição, para ser distribuído por aquele pessoal que estava ali se alimentando, geralmente uma família, né? E esse caldeirão acaba virando, de certa forma, o grau, o cálice, o simbolismo do cálice, né? Então, a partir, vamos ver aqui, é o caldeirão mágico, o graal, a fonte da vida e o poço de inspiração. Ou seja, tem uma energia muito forte. Eu acho interessante que a gente aqui na Sociedade Teosófica, no Ritual de Cura, quer dizer, na OTS, né, na ordem, a gente usa também um cálice e mentaliza justamente essa mesma forma de pensar, a fonte da vida, né? A fonte de onde vem tudo, inclusive a cura. O grau é um simbolismo espetacular. A gente está vendo aqui a espada do Arthur, que ele teve aqui junto com o grau, ele tirou de uma pedra
mas tem todo um simbolismo aí também, né? É a plenitude espiritual. Isso tudo está relacionado à abundância, a algo que é inesgotável, a fonte de tudo. E a partir do século XII, vocês estão vendo aqui, né? Foi cristianizado e se tornou o cálice de Cristo da última ceia. Aproveitando aquela história da última ceia, que também é outro símbolo lindo, né? Independente de ter acontecido tudo isso ou não, eu acredito que sim, mas tem pessoas que não acreditam, mas até se não acreditam, é um símbolo maravilhoso. Só que depois, na Europa, se criou uma história de que esse tal desse cálice teria ido para a Europa, e então os cavaleiros buscavam encontrar o tal do cálice de Cristo. Bom, agora, nas Arábias tem esse ser, né? O ser que é o gênio. O gênio é um ser sobrenatural. Ele também tem semelhanças com outros. É aquele que faz as brincadeiras, ele tumultua a vida das pessoas. Então, ele pode ser como um duende, mais ou menos, na tradição celta. Na nossa tradição, a gente tem aí o Saci Pererê e outros, né? Outros seres sobrenaturais que perturbam. Mas o fato é que esse ser aqui, na tradição lá do Islã, embora seja uma coisa antiga, quer dizer, teoricamente não tem nada a ver com o islamismo, mas o povo mantém. Então, ninguém compra uma casa, por exemplo, sem fazer um trabalho lá para os gênios, para o gênio não perturbar, para o gênio abrir a energia daquela casa. E exatamente como aqui se faz, por exemplo, com a tradição africana, ou que a gente reza também para entregar aquele ambiente de alguma forma, né? E lá também nos Incas, né? Os herdeiros dos Incas, lá nos Andes, eles também ainda têm essa tradição. Sempre antes de comprar alguma coisa, de fazer uma mudança, eles fazem todo um sacrifício para a Pachamama antes de entrar naquele espaço. Então, é interessante como é que culturas tão diferentes, lugares que não tem nada um a ver com o outro, mas mantêm coisas muito parecidas, né? Os amuletos e as bendições, que estão também presentes em todas as tradições. Todo mundo conhece aqui o mezuzá, que está na porta de qualquer hebreu, né? De qualquer judeu. Nós temos também esses olhinhos turcos ou gregos, acho que são gregos, mas os turcos dizem que são deles. Enfim, a hansa, que é da tradição não só do Islã, mas também dos judeus, né? Tudo isso aqui são amuletos que se mantêm, né? E a figa, que eu achava que era de origem africana, eu descobri que não é. Ela é de origem europeia. Na realidade, os europeus que trouxeram, e ela foi adaptada para a tradição africana, e acabou que ficou muito mais ligada à tradição africana. Interessante, né? Mas não, ela chama Manofico, e na Itália era bem conhecida. Bom, agora, outra tradição que eu acho maravilhosa. As benzedeiras, né? As baianas e a capoeira. Isso ficou para nós, na nossa tradição. Gente, eu fiquei encantada com o livro de uma moça, essa moça aqui, ó, Jaqueline Nailá, Diário de uma Benzedeira. Eu vi isso numa revista quando eu estava no médico, esperando para ser atendida. Eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Ela é uma benzedeira, essa moça aqui, e ela escreveu este livro para manter as tradições das antepassadas dela, mas nós sabemos que essa tradição ela está presente entre os indígenas, ela está presente lá nos Andes, ela está presente em todas as tradições. Nos celtas, eu mesma já vi uma velhinha portuguesa fazer a bendição. Então, quer dizer, ainda existe isso nas nossas tradições aqui no Brasil, de várias origens, tanto dos índios, como lá dos portugueses,
e como dos africanos. Mas a ideia é a mesma. E é uma pena que, hoje em dia, essa tradição esteja muito acabada. A gente não vê muito. Eu vi antigamente, tinha aquela benzedeira que benzia as criancinhas. Eu mesma estou procurando uma para benzer o meu gato aqui, que a minha gatinha ficou muito chata, muito complicada depois que o irmãozinho dela morreu. Então, eu achei essa tradição linda e recomendo a vocês aí esse livro, que deve ser muito interessante. Bom, aí a gente lembra o seguinte: a tradição, né, essas práticas todas que são trazidas, elas têm coisas diferentes. Então, a gente vai ter tradições que vão deixar coisas boas, mas a gente também tem rituais que não são muito bonitos, que ainda existem. E aí que entra a nossa reflexão a respeito das coisas, né? Por exemplo, aqui a gente está vendo quanta coisa bonita, uma coisa muito feia chamada escravidão deixou no Brasil. Então, por exemplo, nós temos aqui uma luta que era uma luta terrível, era uma luta para matar mesmo. Por isso ela foi proibida, e sendo proibida nas fazendas pelos senhores da época, ela se transformou num ritual lindíssimo. A capoeira é uma coisa muito bonita, que hoje já está no mundo inteiro, né? O tipo de acompanhamento, o tipo de música, o tipo de exercício. Hoje é um exercício saudável. A mesma coisa se a gente pensar no judô, se a gente pensar... como é que chama aquele outro? O judô, e tem um outro também, uma outra luta que é muito importante, né? Essas lutas orientais todas, elas se transformaram em exercícios saudáveis, em forma das pessoas se respeitarem, se disciplinarem. Então, olha como é que pode coisas que não eram muito bonitas se transformarem em coisas muito boas. Agora, essa pessoa está aqui por um motivo importante. Ela é uma mãe de santo diferente. Ela é uma mãe de santo que não é... Ninguém fala nela, mas eu digo que eu beijaria a mão dela se eu a encontrasse. Por quê? Essa pessoa foi para a Índia, participou de inúmeros rituais, de coisas lá, aprendeu, e ela voltou com outra cabeça. E ela criou um candomblé vegetariano. Ela acabou com essa história de matar animais. Olha que coisa linda. E ela dá cursos, e ela prepara. Aí ela está sendo até entrevistada por uma revista, né? Que é a ANDA, aliás, pela ANDA, é uma organização que protege animais. Então, a gente vê que as coisas mudam, às vezes, a partir de uma pessoa. Ela trouxe uma ideia. Talvez outros jovens, outras pessoas do próprio candomblé já estejam mudando a cabeça com relação a isso. No nosso país, a gente vê muito uma discussão em relação a essa coisa. Você deve, por exemplo, respeitar uma tradição? Depende. Isso é a minha opinião. As pessoas podem pensar diferente. Tem antropólogos, por exemplo, que acham que você deve respeitar, por exemplo, que os índios ainda matem os gêmeos, ou matem aquelas crianças que nascem com problemas de deficiência, que é uma coisa do passado. Eles matavam porque eles não tinham como carregar, nem criar aquelas criaturas. Mas hoje é uma outra realidade, até porque eles já têm uma convivência com o mundo civilizado, entre aspas, né? Então, eles já têm acesso, por exemplo, a cuidados, e vários grupos, por exemplo, evangélicos, às vezes vão nas tribos e dizem: se acontecer isso, nascer uma criança assim, dá para a gente, que a gente dá um jeito de criar. Então, eu não sei, eu acho complicado você respeitar uma coisa dessas. Mas tem quem acha que não é bem assim. Tem um livro que eu li do Rondon, que é a biografia do Rondon, que vale a pena ler, da confusão que foi o dia que um daqueles sertanistas que lidava com os índios lá, que ajudava lá com as tribos, né, na época do Rondon, ele se apaixonou por uma jovem índia. E isso era proibido. E ele pediu a índia em casamento, e foi uma confusão imensa, que causou confusão até aqui no Rio de Janeiro.
e acabou que ele realmente casou na Igreja da Candelária, que fizeram, a própria imprensa fez uma confusão danada e pagou o casamento dele e acabou que tiveram que ceder, embora as leis naquela época eram proibição total desse tipo de coisa. Enfim, eu não sei. Mas outro, eu acho, sim, por exemplo, bonito a história dessa moça aqui, ó, Pajé do Alto Xingu. Nunca na tribo dela existiu, ou nas outras tribos também, pajé mulher. Todo mundo era homem. Só que os meninos estavam desinteressados, não estavam querendo mais saber de ser pajés, porque o pajé tem que ser descendente de uma linha de pagelância. Ele não pode dizer, opa, eu quero ser pajé. Não é assim. Então, aqueles que deveriam ser, não queriam ser, porque não queriam passar pelas provas, aquelas provas terríveis também existem. E cadê que ninguém queria saber disso? Essa menina, filha do pajé Tacumã Camaiurá, resolveu encarar. Além de ser cacica, né? Ela resolveu ser também pajé. Aí todo mundo riu, debochou dela, mas ela não teve dúvida. Ela encarou todos os problemas, todas as dificuldades, todos os rituais difíceis, e ela conseguiu ser pajé. Então, ela se tornou uma pessoa tão especial que ela acabou recebendo este prêmio aqui de direitos humanos. Então, é uma evolução, inegavelmente, né? Hoje em dia, a gente sabe que vários descendentes, né, tanto de africanos quanto de índios, são escritores, têm outras profissões, estão bem felizes com a mudança na vida deles. Sem esquecer que o nosso Machado de Assis, o nosso grande escritor, né, é um descendente de uma escrava. Então, é isso. A tradição, ela também evolui. E aí chega um momento que a gente pergunta assim, tradição, e daí? Evolução ou ignorância? A gente vai ficar parado lá, naquele degrau, ou vai tentar algo novo? Muitas vezes isso não se dá muito bem. Nos Estados Unidos, por exemplo, os índios pagaram um preço muito alto, mas eles hoje têm lá também o espaço deles, mas, claro, foram muito maltratados, foram mortos, mas ficou aqui uma pessoa, esse cacique Seattle, que deixou aquela carta maravilhosa, o primeiro ecologista das Américas. É ele. Eu só não digo que ele é o primeiro do mundo, porque teve Francisco de Assis antes. Mas, aqui na América, sem dúvida, aquela carta até hoje é impressionante. Como é atual. A atualidade dela é demais, é emocionante, né? Bom, uma coisa interessante, por exemplo, a escravidão. Foi uma coisa que não acabou por uma evolução. Na realidade, acabou na marra. Mas é claro que pessoas foram pensando contra aquilo, foi se criando todo um projeto, né, para libertar os escravos, e, finalmente, com a consciência evoluindo, aconteceu. Mas não foi nem tanto por bem, que, afinal de contas, é uma coisa milenar. Gente, o homem escraviza, eu acho que desde quase da Idade da Pedra. O escravo era normal, o cara invadia o vizinho, eu acho que a aldeia do outro ali está melhor, beleza, eu vou lá, destruo todo mundo. Depois passa por uma outra etapa que eu escravizo todo mundo, ora bolas, eles podem trabalhar para mim, e também outra coisa, tributos. Agora eu vou cobrar tributos, ou seja, isso aí são graus diferentes de escravização. E a gente acha que só aqui no Brasil que teve essa coisa muito tardiamente resolvida. Mas não é também bem assim. Aqui foi o pior, é verdade. Mas, por exemplo, olha só, gente, 1861, a Blavatsky ainda era viva. Foi quando terminaram com a servidão na Rússia. Servidão era uma coisa horrorosa. Era também um tipo de escravidão. As pessoas não eram donas delas mesmas, tinham que pedir autorização para casar, elas podiam ser vendidas, enfim, também era uma coisa horrorosa.
Aquela Catarina II ainda tentou acabar com isso, mas foi ameaçada. Aí deixou para lá, só acabou com a coisa de leiloar as pessoas, isso ela conseguiu acabar. Mas, enfim, 1821, mais de 50% da população era de servos. Aliás, a palavra escravo vem de eslavo, porque aquilo ali era uma festa, aquela região ali, para os árabes, para os romanos, como se pegava as pessoas ali e escravizava, porque eles eram, na parte mais antiga, eles não eram muito evoluídos, não tinha uma civilização muito forte, então eles eram escravizados com muita facilidade. Os celtas também foram. Enfim, é uma desgraça geral a história da humanidade. Acabou na Rússia com Alexandre II, ou czar Alexandre II, né? 2 anos depois, acabou nos Estados Unidos, com o Lincoln, o Abraham Lincoln, né? Só que no Lincoln, 20% da população que era escravizada. Na Rússia era mais de 50%. E no Brasil, que foi já bem mais tardiamente, 1888, como a gente sabe. No momento que a princesa Isabel assinou aquilo, e estava feliz da vida que libertou os escravos, porque existia esse sonho já desde o Dom Pedro I, o Cotegipe, que era o ministro dela, falou: Vossa Alteza perdeu o seu reino. Já avisou logo. Gente, os 2 primeiros que eu citei, o da Rússia e dos Estados Unidos, o que aconteceu? Foram mortos, assassinados. Aqui pegaram a família real e mandaram para outro lugar. Ou seja, os governantes, às vezes, não fazem o que eles querem, é o que eles podem. Existe por trás de toda uma sociedade e uma força que mantém os padrões, e não há o que fazer, não é verdade? Bom, então, a gente vai tendo uma ideia do seguinte, que a evolução ela passa por um nível de transformação da consciência, né? Então, por exemplo, na Espanha hoje, Barcelona conseguiu eliminar as touradas, por exemplo. O resto da Espanha não conseguiu, e nem quer, ainda não chegaram nesse nível. Outra coisa, aqui na América, a questão da tourada. Argentina não tem, Uruguai não, Chile também não, acho que Paraguai também não. Mas eles que tiraram isso. O resto da América, a parte de cima, Colômbia, Peru, México, aqueles países lá para cima, ainda mantêm essa prática terrível, o que é triste. E a gente vê que é o tipo de cabeça mesmo, é a consciência. Bom, eu trouxe aqui uma coisa interessante que é da teosofia, é de um livro de teosofia chamado O Processo da Autotransformação. É de uma pessoa chamada Vic Hauchin, que é lá da Indonésia. Ele tem um programa muito bonito com educação, né? E tem esses livros. E ele colocou uma coisa que, para mim, foi revelador. Ele colocou os tipos de valores que a gente deve procurar conservar. Então, ele diz o seguinte: os valores universais são os mais importantes. São aqueles que a gente deve procurar buscar, porque eles são baseados em ética, verdade, felicidade, paz interior, amor, gentileza, justiça, respeito, coragem, intrepidez, compaixão, valores que qualquer civilização, qualquer povo sabe que são importantes, mesmo que não tenha atingido isso, mas tem um sonho, enfim, isso existe dentro da gente como correto. Então, todos os seres humanos estão interessados nisso porque está na natureza intrínseca desses valores. São o caminho para os princípios universais, a unidade da vida, que é aquilo que todo mundo que trabalha com a espiritualidade busca trabalhar, a unidade da vida. Valores culturais. Aí são dependentes das normas, das crenças e outras situações ambientais das pessoas. E os valores especiais são valiosos para aquele indivíduo em particular e vão diferir de pessoa para pessoa. Cada um tem os seus valores e rituais e tudo mais. Enfim, eu achei isso aqui uma boa dica
você pensar sempre que valores são universais. Se eles não são universais, é um caso a ser pensado, né? Outra coisa interessante que eu descobri... Primeiro, deixa eu falar umas coisas interessantinhas aqui que eu me lembrei. A Revolução Chinesa acabou com a prática de amarrar os pés das meninas, que era uma coisa horrorosa, né? Elas ficavam completamente atrofiadas. Outra coisa que acabou na marra, essa que é a verdade. Não foi pela consciência, foi pela marra. Outra coisa que eu acho interessante é que hoje em dia, por exemplo, estão voltando, né, aquelas lutas de gladiadores, o tal do MMA, na verdade. O que é? Aqueles romanos que brigavam, estão voltando, estão reencarnando, só que agora é diferente, não é obrigatório, é uma escolha deles, por causa de dinheiro, ou seja lá por que for, mas é uma coisa muito esquisita, né? E uma coisa horrorosa são aquelas mutilações femininas que, infelizmente, ainda existem. Agora, uma vez, o nosso povo criou uma tradição que diz o seguinte: uma andorinha só não faz verão. É verdade, mas e se um monte de gente se juntar? E se as andorinhas se juntarem? E as coisas mudam, né? E outra ideia também importantíssima é essa aqui, quer ver? Que agora é o nosso final, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, a partir disso aqui, e do andorinha só não faz verão, tem uma teoria muito interessante que se chama, deixa eu ver, sobre o processo da mudança. Então, ela diz o seguinte, que essa mudança vai acontecendo normalmente ao longo do tempo. Aí, de repente, alguém tem uma ideia, que é uma ideia inovadora, e essa pessoa divulga aquela ideia, coloca bastante energia nela, dissemina, trabalha por aquilo e acaba fazendo com que outras pessoas também se identifiquem com aquela ideia. E isso cria um grupo que se chama massa crítica. Aí eu fui ver que história é essa de massa crítica e descobri que é uma teoria da massa crítica que foi criada em 1983 na Faculdade de Sociologia de Wisconsin, por duas pessoas, a Pamela Oliver e o Gerald Marwell. Mas também é mencionado o nosso Sheldrake, que criou aquela teoria dos campos mórficos, porque isso bate com a teoria dos campos mórficos. Se há já vamos dizer assim, um protótipo de alguma coisa, aquele protótipo daquela ideia pode criar força e virar a ser uma verdade. Ou não. Se não derem força para aquilo, ninguém der bola, não vai acontecer. Nós, por exemplo, que somos dessa época, né, nós vimos acontecer como se espalhou o veganismo, como se espalhou o vegetarianismo, entre outras coisas. E foi assim, começou com alguns que começaram a botar força nessa ideia, a divulgar, né? Eu lembro dos Beatles, o Paul McCartney, que até hoje faz a campanha. Então, isso foi se divulgando de tal forma por muitas pessoas que hoje em dia a gente tem uma realidade que é completamente diferente de 50 anos atrás. Bom, o Campbell, ele fala do chefe Seattle, né? E ele faz questão de dizer o seguinte, que aquela carta daquele índio ensina a gente a se colocar em sintonia com o universo. Então, quando essas coisas acontecem, esse tipo de evolução que vem pela razão, pela consciência, né? Pela compreensão, pelo estudo, o que acontece? Você está chegando mais a uma sintonia maior com o universo. E foi exatamente o que o cacique disse com a carta dele. O Platão deixou esse aqui, ó. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo de escuro. De uma real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Então,
a gente lembra de novo da caverna. A luz vem e você tem que enfrentar. Mas tem gente que às vezes vai ter medo e não vai querer enfrentar. Simples assim, né? Então, esse aqui é o sentido que eu quis passar para vocês dessa palestra, tá? E, para terminar, eu vou dizer que é muito interessante um filme que eu vi há pouco tempo, passado na Índia, que chama Toilet, né? Que nesse filme é passado numa aldeia mais atrasadinha, né? E nessa aldeia, simplesmente, as pessoas eram contra ter banheiro em casa. As pessoas faziam as necessidades na rua. Isso era o normal. Até que aparece um casal com uma cabeça completamente diferente e que resolve que vamos mudar esse negócio. E resolve batalhar por isso e consegue mudar essa tradição. Então, é isso. O que eu tinha a dizer era essa mensagem de reflexão diante das mudanças, das transformações e do posicionamento com relação a essas mudanças. A gente vai ficar no sentido da evolução ou a gente vai ficar se prendendo a coisas que não têm mais sentido, estão ultrapassados, mas que ainda fazem a cabeça de muita gente. Tentar mudar isso aos pouquinhos. E cada um vai ter a sua compreensão dessa história. É isso, gente. E assim termina aqui a minha palestra. Obrigada a vocês.